Olá, tudo bem? Eu sou o professor Jorge Palma, esse é o canal Meditando Direito e nessa aula, nesse vídeo, quero explicar para as senhoras e senhores a relação de causalidade. Nós estamos aqui em uma série de vídeos onde nós tratamos do conceito de crime, mais especificamente do conceito analítico de crime, que é aquele conceito a que chegamos através da decomposição do crime. Nós vamos desmembrar o crime, desmontar o crime, para identificar e compreender, analisar cada um dos elementos que compõem a generalidade dos crimes. Ou seja, todos os crimes possuem na sua estrutura uma mesma forma, alguns elementos que o compõem. Nós precisamos então identificar todos esses elementos que compõem a generalidade dos crimes. Porque se nós compreendermos, se nós identificarmos e compreendermos todos os elementos que compõem a generalidade dos crimes, nós compreenderemos melhor esse fenômeno jurídico, esse instituto tão importante que é o crime. Expliquei já na aula anterior para as senhoras e os senhores que a teoria predominante no que diz respeito ao conceito analítico de crimes no Brasil e no direito comparado é a teoria tripartida, que entende que o crime é composto de 3 elementos: fato típico, ilicitude e culpabilidade. Aí, numa segunda aula, tratei da questão do fato típico, primeiro elemento do crime. Foi quando expliquei que o fato típico é composto de 4 elementos: conduta, resultado, relação de causalidade e tipicidade. E aí, já temos um videozinho aí sobre a conduta, temos um videozinho aí sobre o resultado e agora o videozinho que trata da relação de causalidade. A relação de causalidade é a relação de causa e efeito, é o liame, é o vínculo que existe entre a conduta praticada pelo sujeito e o resultado por ele produzido no mundo exterior. Nós vamos analisar, nós vamos buscar identificar relação de causalidade em todas as espécies de crime? Não, absolutamente não. Por que não? Porque nos chamados crimes materiais é que essa relação de causalidade é de nosso interesse, precisa ser analisada, precisa ser identificada. Crimes materiais ou crimes com resultado são aqueles crimes em que o tipo penal incriminador, que está lá no preceito primário da norma penal incriminadora, o tipo penal incriminador, ele descreve a conduta penalmente relevante e descreve também o resultado, exigindo a produção do resultado para que o crime se consuma. Crime material é aquele em que o tipo penal incriminador descreve a conduta, descreve também o resultado e exige a produção desse resultado para que o crime se consume. Nesse tipo de crime, como existe a produção de um resultado, nós precisamos analisar se foi a conduta praticada pelo agente que produziu esse resultado, porque eu só posso responsabilizar o agente que produziu esse resultado. Então, se existe a produção de um resultado e vamos responsabilizar alguém pela produção do resultado, evidentemente que só podemos responsabilizar quem deu causa ao resultado. Por isso, precisamos analisar a relação de causalidade. Veja, esta mesma situação não ocorre nos crimes formais, ou crimes de consumação antecipada, ou crimes de resultado cortado, que são aqueles em que o tipo penal incriminador descreve a conduta, descreve também o resultado, mas não exige a produção do resultado para que o crime se consume. Ora, se não se exige a produção do resultado, não tenho por que analisar a relação de causalidade. A mesma coisa acontece nos crimes de mera conduta ou crimes de simples atividade, que são aqueles crimes em que o tipo penal descreve apenas a conduta e nem descreve resultado. Ora, se o tipo penal nem descreve o resultado, se não haverá resultado, não há de se falar em relação de causalidade. Então veja, só falamos de relação de causalidade nos crimes materiais, aqueles em que o tipo penal descreve a conduta, descreve o resultado, exige a produção do resultado para que o crime se consume e, portanto, só posso responsabilizar por aquele resultado quem deu causa ao resultado. Por isso, preciso investigar o nexo de causalidade, a relação de causa e efeito entre a conduta e o resultado. Tudo bem? Veja, esta relação de causalidade, ela vem desenhada no artigo 13 do Código Penal, onde lá está escrito:
O resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Somente é imputável a quem lhe deu causa. Então, só podemos responsabilizar pelo resultado quem deu causa a este resultado, por isso que precisamos analisar a questão da relação de causalidade ou nexo causal. A teoria que adotamos é a chamada teoria da conditio sine qua non, condição sem a qual não, teoria da equivalência dos antecedentes causais. Essa uma teoria que foi criada por Glasser, desenvolvida por Von Bury e Stuart Mill em 1873 e que está lá na segunda parte do artigo 13 do Código Penal, na parte em que diz assim: considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Conditio sine qua non, condição sem a qual não teria ocorrido o resultado. Teoria da equivalência dos antecedentes causais. Ou seja, só é considerada causa de um determinado resultado aquele acontecimento, aquela circunstância sem a qual o resultado não teria se verificado. Então, toda vez que temos um crime material é aquele cujo tipo penal incriminador descreve a conduta, descreve o resultado e exige a sua produção. Toda vez que temos um crime material e pretendemos imputar a alguém aquele resultado, precisamos verificar se a sua conduta foi causa deste resultado. Como fazemos isso? Nós utilizamos um processo desenvolvido por um jurista sueco chamado Thiem. Nós utilizamos o processo hipotético de eliminação de Thiem. Ou seja, se quero verificar se a conduta de um indivíduo foi causa de um determinado resultado, mentalmente vou eliminar essa conduta da linha de acontecimentos. Se eliminando essa conduta da linha de acontecimentos, percebo que mesmo sem ela o resultado teria acontecido da mesma forma, então aquela conduta não tem relação de causalidade com o resultado, aquela conduta não é causa daquele resultado. Mas se eliminando aquela conduta da linha de acontecimentos mentalmente, percebo que sem ela o resultado não teria acontecido, o resultado não teria se verificado, percebo que existe relação de causalidade entre a conduta e o resultado. Percebo que a conduta é causa do resultado. Por exemplo, eu tenho uma pessoa que faleceu em decorrência de disparos de arma de fogo. Eu sei que um determinado sujeito realizou o disparo de arma de fogo. Se mentalmente eu eliminar esse disparo de arma de fogo, aquele resultado não teria acontecido. Logo, a realização dos disparos pelo agente criminoso possui relação de causalidade com o resultado morte. A realização dos disparos pelo agente criminoso é causa do resultado morte e ele então pode ser responsabilizado. Agora veja, antes de realizar o disparo, a vítima, antes de ser encontrada pelo desafeto, antes de dar de cara com ele e receber os disparos, ela tinha tomado o café da manhã. Se eu retirar o café da manhã, muda alguma coisa? Não, nada. Teria morrido do mesmo jeito, com café ou sem café. Então, tomar café da manhã não tem relação de causalidade com o evento morte, por exemplo. Tudo bem? Então, essa é a relação de causalidade. Teoria da conditio sine qua non, que está adotada expressamente no Código Penal, na segunda parte do artigo 13. Tá bom? Espero que você tenha entendido tudo direitinho. Espero que você tenha gostado, tá? Que nos acompanhe, siga aqui, se inscreva, curta, indique, tá? Divulgue o canal, por favor. Ele é para a gente transmitir conhecimento para todo mundo. Muito obrigado, bons estudos, beijo no coração.